Boa tarde, meu nome é Naine Barros e irei apresentar meu trabalho titulado como Variação Epitemeral da Comunidade Fitoplânctica da Água de um Cultivo de Piscicultura de Eurychromis linóticos Tilápia do Nilo, na região semiárida do estado da Bahia. A piscicultura de água doce apresenta um amplo potencial econômico, potencialmente participando intensamente das altos índices de produção, estando presente em todos os estados brasileiros. A criação de peixe em tanque-rede é uma modalidade de criação intensiva que utiliza elevada densidade e de estocagem e exige uma constante renovação de água. Os resíduos gerados, constituídos por alimentos não ingeridos do produtos dos metabolismos do peixe, são liberados diretamente no ambiente, que favorece a proliferação dos organismos vegetais como águas e plantas aquáticas. Essa modalidade visa alta produtividade e baixo valor de implementação e a compreensão da ecologia dos ecossistemas aquáticos de suma importância nos ambientes e por ter efeitos diversos no desenvolvimento dos peixes, no crescimento, e influencia diretamente na função dos tecidos das estruturas ativas. As maiores densidades de micro-organismos potencialmente perigosas à aquicultura são encontrados na água, e é importante ressaltar que dentro desses organismos o plâncton é presente, e dentro do plâncton existe o fitoplâncton, que é o grupo estudado no meu trabalho, que tem uma função fundamental no meio aquático, fazendo a fotossíntese, oxigenando a água e transformando matéria inorgânica em orgânica, e também interferindo na penetração de luz na lâmina d'água. Também utilizado como principal fonte da cadeia alimentar. O objetivo geral do meu trabalho é avaliar a variação espaço-nictimeral da comunidade fitoplânctica de uma piscicultura de tanque-rede de Eurychromis linóticos Tilápia do Nilo, localizada na região semiárida do estado da Bahia. Dentro dos objetivos específicos está avaliar qualitativamente a comunidade fitoplânctica de uma piscicultura, verificar a existência da variação espacial e nictimeral na comunidade, dentro dos parâmetros físico-químicos na água, no local estudado, e identificar o plâncton no reservatório Xingó, que servem como bioindicadores na produção dos peixes, e identificar a influência desses parâmetros físico-químicos na água dentro da comunidade. A área de estudo, a nossa piscicultura está localizada no povoado Xingozinho, no município de Paulo Afonso, e está inserido no reservatório Xingó. Nas nossas coletas, as amostras destinadas à análise qualitativa da composição taxonômica, tanto para cianobactérias como para fitoplâncton, foi na coleta de superfície, foram filtrados 100 ml de água com auxílio de uma rede de plâncton com 20 micrômetros de abertura, e eventualmente, né, eventualmente as coletas eram realizadas em frasco de boca larga de borosilicato com capacidade de 100 ml, em casos de alta densidade de fitoplâncton, e preservadas em lugar acético. Já as coletas realizadas em superfície de fundo, nós iniciamos a do fundo foi em zona fótica. Nós temos a zona fótica com 5 metros de profundidade e as análises temporais a cada 2 horas. Posteriormente, teve a análise laboratorial, que teve a contagem de identificação e análise dos resultados, que foi a riqueza, densidade, frequência de ocorrência e, posteriormente, os parâmetros abióticos. Dentro da riqueza, a riqueza foi calculada a partir da divisão dos taxons em cada taxon, que se enquadra a sua categoria. A densidade relata o número de células de indivíduos do taxon devido ao seu volume, célula por ml, e a frequência de ocorrência, que teve o número de amostra contendo a espécie em questão, e posteriormente o número total das amostras. Os fatores abióticos, nós fizemos oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, pH e transparência. Nos resultados e discussões, nós vemos aqui a distribuição. Nós tivemos 47 taxons distribuídos em 7 divisões. As divisões foram Bacillariophyta com 13%, Chlorophyta com 40%, Chrysophyta com 2%, Chrysophyta com 4%, Cyanophyta com 27%, Dinophyta com 8% e Euglenophita com 6%. Foram notificados 19 taxons para a divisão Chlorophyta, apresentando a maior divisão, que teve 40%, e a divisão Cyanophyta teve a segunda maior riqueza, com 13 taxons, seguidas pela Bacillariophyta com 5%, Dinophyta com 4%, Euglenophita com 2%, Chrysophyta com 2% e Chrysophyta com um taxon. É importante ressaltar que dentro desses taxons, a Euglenophita ela é encontrada em locais ricas de matéria orgânica e locais poluídos, mas isso mostra que o possível local da coleta teve uma boa diluição. Eu trouxe aqui a tabela dos taxons com cianobactérias potencialmente tóxicas. Na Bacillariophyta, a segunda coluna, nós temos a Naviculus sp, que teve uma riqueza de 13%,
Esse organismo ele pode modificar rapidamente a estrutura da sua comunidade e as respostas vêm nas mudanças químicas da água. Na primeira coluna tem a cianófita, que tem a Cylindrospermox racibox. É uma espécie altamente produtora de toxina e ocasiona a floração no ambiente. Essa cianobactéria, ela pode causar o flevo no peixe, mudando drasticamente o sabor da carne, causando prejuízo. Aqui nós vemos a variação primeira da riqueza das amostras de superfície. Nós vimos aí que teve uma variação de cianófita, dinófita, bacilariófita e clorófita, foram denominadas amostras de fitoplâncton em termos da divisão numérica, e foi predominante a cianófita. A divisão dinófita ocorre em todos os horários, exceto às 18, e a bacilariófita não foi encontrada nem às 12, 2, 4 e 10. Isso indica flutuação em temporais na dinâmica da coluna d'água. É importante ressaltar que os uniflagelados na área de estudo foi baixa, apresentando apenas 4 táxons nas amostras de superfície. Aqui é as amostras de fundo. Nós vimos aí que, mais uma vez, a cianófita ela foi encontrada em todos os horários e foi predominante. Isso quer dizer que, possivelmente, pela sua fácil adaptação e competição na coluna d'água e as suas estruturas de aerótopos. Também é importante ressaltar que, como nas amostras de superfície, na de fundo, não teve uma riqueza de não flagelados, apresentando apenas 3 táxons. Em uma análise espacial temporal das divisões taxonômicas registradas no presente trabalho, relacionada à coleta de fundo, verificou-se que as mesmas classes citadas na coleta de superfície foram também denominadas nas amostras fitoplâncticas. E a divisão cianófita foi a que mais se predominou, tanto nas amostras de fundo como nas amostras de superfície. Nós temos aqui a densidade. Foi uma densidade de 29 milhões de células por ml, sendo uma divisão cianófita e clorófita que foram mais representativas. Em relação à variação quimeral, no horário das 14 foi apresentada uma densidade que teve mais de 20 milhões de células por ml, e nesse período do mês de estiagem, e na divisão cianófita mostrou a maior densidade de 28 milhões de células por ml, tendo aí que foi a maior riqueza da Cylindrospermox racibox, como eu falei, que ela produz uma toxina muito elevada, e essas toxinas elas têm ação hepática e renal e causam uma toxina extremamente potente que paralisa o sistema neuromuscular. Por conta da alta densidade no povoamento do peixe, a taxa alta de alimentação tem um resultado elevado para as cargas de matéria orgânica, tendo aumento aí já da ocorrência de cianófita, esse seria a possível causa. Com isso, nota-se o aparecimento abundante da divisão clorófita, tendo 40% e cianófita com 27%, que são importantes por serem uma grande produtora na cadeia trófica, mas serve de alerta para os bioindicadores de qualidade de água. Os parâmetros físico-químicos, nós vemos aí que teve eles cresceram com uma boa aumento por conta da fotossíntese, pH, e os parâmetros abióticos favoráveis para o crescimento dessas cianobactérias. A multiplicação da fitoplâncton ocorreu com parâmetros satisfatórios ao redor de 20 graus e um pH entre 6 e 9, e entre outros fatores que é associado ao melhor desenvolvimento, no caso, o alto nível de nutrientes na água devido ao ponto de coleta que fica localizado dentro de um empreendimento aquícola, e no decorrer do trabalho é nítido que essas cianobactérias estão superior aos demais. Minhas considerações finais, a comunidade fitoplâncton e os parâmetros físico-químicos estão em conformidade no cultivo de Oreochromos linóticos, sendo indicado o monitoramento preventivo das táxons das cianófitas e cirrófitas. A variação espacial nictimeral do fitoplâncton pode influenciar negativamente na tilapicultura, em caso de floração das cianobactérias, principalmente numa espécie potencialmente tóxicas, que são as Cylindrospermox racibox, e esse trabalho contribui para o conhecimento sobre a qualidade de água na piscicultura tipo tanque-rede, localizada na região semiárida da Bahia, e faz necessário a programação de maiores estudos sobre o tema proposto, assim como a criação de parcerias com órgãos municipais para utilizarem melhor as informações desse trabalho. Aqui nós temos algumas referências. Eu queria agradecer ao UNEB, ao CDTA, ao laboratório Lamiplan, ao meu professor orientador Danilo Mamed, e aos os demais autores que desenvolveram o trabalho, Pedro Henrique Léo Dantas, Maristela Casai, e a CEMAC por dar essa oportunidade para a apresentação do nosso trabalho.